Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Foquetes e foquetos, espero que todos estejam muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei quando que você vai estar vendo, mas já vou avisando que isso aqui é uma gravação, eu não estou ao vivo, tá bom? Então vamos lá, se você viu estreia, significa que é gravado, tá bom? Quando é ao vivo, estou ao vivo mesmo e eu passo a responder a galera aí, tá bom? Muito obrigado a galera que tem chegado junto aqui nas lives. Obrigado também a galera que tem chegado junto aqui nas gravações. Valeu mesmo. Isso aí tá fazendo uma grande diferença. Obrigado por sua presença, obrigado por sua mensagem, obrigado pelo seu like. De verdade, cara, vocês são demais pra caramba, foquetes e foquetos. E pra galera que tá chegando aqui agora, porque atualmente todos os dias vem chegando uma galera muito legal aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando da forma como que eu conduzo aqui o trabalho no canal, tá bom? Eu sei que é um tanto estranho de repente de primeira, diferente e tal, mas com o tempo você se acostuma e é assim que eu faço aqui o conteúdo, simplesmente porque eu realmente quero me destacar como um conteúdo original aqui da plataforma, tá bom? Eu sei que tem um monte de gente que faz espécie de react próprio e tal, mas esse aqui é o meu tipo de react, tá? Espero que vocês gostem e muito obrigado por estarem aqui e darem essa confiança aí de estarem, se inscreverem aqui no canal, isso faz toda a diferença com certeza, tá? Bom, aqui tá a meta, se der para você me ajudar, ótimo, se não der também, só por sua presença aqui, sua mensagem, seu like já ajuda bastante, mas se você puder, o QR Code vai aparecer ali no cantinho da tela, se você não conseguir fazer por ali, tem aqui o e-mail também, tá bom? Que você pode estar depositando lá a sua quantia para ajudar a fazer essa meta ir para frente. Também tem super sticker, super chat, mas isso aí funciona apenas durante o ao vivo, tá bom? Então torne-se membro do canal, porque eu garanto que vai valer muito a pena. Tem uns conteúdos aqui bem interessantes, ainda mais os conteúdos referentes a Bacabal, tá? Tem uns áudios aí bem interessantes. Dá uma olhadinha e vamos que vamos, tá? Bom, aqui novamente estou indo ali, né, no investigação criminal. Eu não conheço esse caso, Débora Regina, nunca ouvi falar. Vocês já sabem, né? Eu não sou da área do true crime, né? Tô começando aí há pouco tempo. Minha namorada, sim, ela é apaixonada por true crime. Faz anos aí que ela já conhece, já segue, né? Então, bora lá, vamos ver aqui do que se trata esse caso. Uma vez mais, muito obrigado por você estar aqui comigo. Vem, bora lá e vamos ver do que se trata esse caso aqui. Regina Duarte, eu não conheço. É esse mesmo nome? É, né? É Débora Regina, na verdade. Regina Duarte é atriz. Ó, vou deixar aqui a minha contribuição, né? Para tentar ajudar a alavancar ainda mais o conteúdo, né? E, de novo, falo. E a investigação criminal é muito bom, cara, muito legal. Eles trazem pessoas para trocar ideia, para conversar, dar sua opinião sobre o caso, falar sobre o assunto na época. Pô, é muito legal isso. Vamos lá. A musiquinha do Hitchcock. Vou pular. Bora. Legal, né? A tirinha ali. A A fita. questão do Cícero é o fato de que ele é mau. Ele é um indivíduo que praticou o mal ali, para satisfazer a personalidade psicopata dele, ele praticou um mal. Nunca mais eu vou ouvir isso da Débora. Mãe, eu te amo. Mãe, onde você está? 2012. Esse crime aconteceu na noite de uma sexta-feira, 5 de outubro, na cidade de Campinas, num bairro próximo ao aeroporto de Viracopos, Jardim Santa Maria. Um vizinho, né, desse terreno, um terreno baldio, viu ali um veículo abandonado dentro do terreno, foi verificar e viu que dentro desse carro tinha um corpo de uma moça. Por volta Nossa. de 11, 11h30 da noite, chegou a notícia de que uma moça foi encontrada morta no interior de um carro, numa rua meio isolada, erma, ali perto de uma fábrica, ali na Santos Dumont. Sempre que há um homicídio, normalmente a primeira a chegar ou é a polícia militar, guarda municipal, e tratando-se de homicídio, o caso passa à polícia civil. A equipe de investigação de homicídios foi acionada. Na ocasião do cometimento do crime, né, da Débora, a minha equipe estava de plantão e fomos acionados para comparecer no local e nos deparamos com uma moça jovem e nisso nós percebemos que ela estava no interior do veículo, né, no lado do passageiro e não ela não estava conduzindo o veículo, mas pendia o corpo
pro lado do motorista. Caralho. A vítima era uma moça, 21 anos de idade, estava Nossa. começando a vida. Era muito bonita, era extremamente fácil de fazer amizades, extrovertida. A Débora era uma menina feliz, uma energia muito positiva, uma energia boa, um coração muito bom. Ela trabalhava numa empresa da cidade lá mesmo, de Hortolândia. Trabalhava durante o dia, à noite fazia faculdade e nos finais de semana, de sábado, ela fazia o curso de comissário. Ou seja, o currículo da pessoa esforçada, né? Estudava, faculdade, trabalho, curso, sem tempo para, né, para zoeiras. Até porque o tempo que tinha provavelmente tirava para descansar. E também tirava o tempo para sair. Ela saía, ela se divertia. A Débora era uma moça trabalhadora, uma excelente filha, uma moça de bem com a vida, que tratava todos bem. Uma moça que estava descobrindo a alegria de sair, de encontrar pessoas, de eventualmente ficar com alguém. Mas uma moça responsável, uma moça que não dava nenhum problema, uma moça que não tinha problema com droga, uma moça que não tinha nenhum problema com esse tipo de coisa. E a Débora era minha companheira. Então a gente brincava muito, saía no trânsito, a gente ria, achava graça de qualquer coisa, sabe? Confessava coisa uma para outra. Que legal. Então, assim, eu perdi isto. Mensagem era toda hora: mãe, cadê você? Mãe, você já está no teu trabalho? Mãe, eu te amo. E era muito amiga desse homicida, desse assassino, por infelicidade. Amiga, inclusive, de muito tempo, quase de infância. Um moço trabalhador, ele vivia por conta de eventos. Ele não tinha antecedentes criminais, não era um criminoso, não era... isso é até um argumento que a defesa sempre usa. Um bom moço, um moço que nunca teve nada, a família está aqui. Sempre um isso, bom filho, um bom neto. Então, com relação... Aí vem a parada das máscaras que eu falei antes, né? Eu sempre esqueço a terceira. Máscara pra família, pra sociedade. Eu vou pesquisar sobre o negócio da terceira. A isso ele não tinha nada. Peraí. O que ele tinha a obrigação ética, moral, de não ter essa postura. Era um moço que tinha uma condição financeira, que tinha uma condição social, que não podia jamais passar pela cabeça dele utilizar esse método, isso que ele fez, como uma possibilidade na vida dele. O Cícero, ele era um pouco mais velho que a Débora. A Débora devia ter uns 21 anos, né, na ocasião do crime. Ele, por volta de 25 anos de idade, era mais velho. Ele era um amigo de infância da Débora. Segundo amigos, tá? Ele já tinha ficado com ela por 2 vezes, apenas ficado. Eles eram muito próximos. Estavam sempre juntos em passeios, né? Assim, shows. E ela gostava muito de ir a shows. A Débora era muito alegre. O Cícero, desde o início, demonstrou uma personalidade diferenciada, difícil. Uma pessoa muito quieta, muito calada. Não demonstrava emoção, muito fria, muito calculista. Então, esse perfil do Cícero sempre nos chamou a atenção também. Em um momento foi cogitado nada sobre que denegrisse a imagem dele. Ele era um menino que trabalhava normal, tinha as amizades comuns com ela, ia à igreja, família boa também, o pai, a mãe, a irmã também estiveram lá. Nada que pudesse ter esse desfecho, né, dessa crueldade que aconteceu, que ele acabou cometendo. Ele tinha até uma veia, algo religioso. Ele tocava em uma banda de igreja, não sei que igreja. Ele não tinha esse problema com droga. A questão dele não era essa. A questão do Cícero é o fato de que ele é mau. É um indivíduo mau. O que ele fez foi maldade. Nada justifica o que ele fez. Ele é um indivíduo que praticou o mal ali. Para satisfazer a personalidade psicopata dele, ele praticou um mal. Uma vez que você pratica o mal, você pode praticar outras vezes também, né? É como se fosse... Eu ouvi isso uma vez, eu não lembro se foi num filme ou foi numa série.
eu curto séries de thriller, né? Que tem investigação, que tem assassino, tal, né? Eu lembro que na obra em questão, eu realmente não lembro se era um filme ou uma série, estavam atrás de uma pessoa que era um serial killer, né? E ele meio que devorava algumas partes das suas vítimas, né? E quando ele foi preso, foi perguntado isso pra ele, por que ele fazia isso, né? Por uma psicóloga. E a resposta dele foi muito louca, que foi tipo, ele chega pra ela e faz uma pergunta. Ele responde a pergunta dela com outra pergunta, que diz: você já provou a carne humana? Aí ela faz um olhão assim, né? Fica meio pálida. Aí a resposta dele: basta o primeiro passo pra você não ter retorno. Eu lembro disso até hoje. Agora eu não lembro o que foi, cara. Eu sei que foi uma produção. Eu não lembro se era filme ou coisa. Então é mais ou menos, acho que essa ideia aqui também se encaixa um pouco, né? Basta a primeira vez para você fazer, para de repente você até passar a tomar gosto por isso, né? É muito louco, cara, porque eu acho que aquele sentimento de extravasar acaba sendo um sentimento de alívio, como se fosse simplesmente fumar um cigarro, por exemplo. Não é você que fuma cigarro aí? Eu já fumei hoje, já faz anos que eu não fumo, ainda bem, né? Faz uns que minha filha tá com, vai fazer 18, tem quase 18 anos mais ou menos aí que eu não fumo mais, né? Então, mas você sabe do alívio, sabe? Aquele momento de estresse e tal, de raiva. Você pega um cigarro logo, joga pra lá e aquela sensação te traz um alívio, né? Então, acho que deve ser mais ou menos equiparado a isso, sabe? Eu não sei dizer, né? Mas eu acredito que seja mais ou menos nessa ideia, não sei. Mal conscientemente de tudo que ele estava fazendo, e ele fez esse mal a essa moça sem que houvesse nenhuma justificativa para isso. Ele não estava drogado, ele não estava bêbado, ele estava absolutamente consciente de tudo que ele fez. Que loucura, né? Cada vez que ela falava assim: mãe, estou saindo com o Cícero, eu sabia que estava em boa companhia. E eu ainda falava: que bom que a Débora está saindo com uma pessoa que eu conheço, que eu sei que é da igreja. E eu ficava feliz. Infelizmente, isso aqui é outro ponto também que a gente deve ter muito cuidado, porque normalmente, e até mesmo hoje em dia, atualmente, né, no nosso tempo, existem tantas igrejas quanto existem McDonald's, por exemplo. Eu não estou brincando, não. É verdade. Existem igrejas praticamente em quase todas as esquinas, e dependendo da rua, se você andar do início até o fim dela, se você contar no dedo, não vai conseguir terminar, porque são várias denominações que tem. Nada contra as denominações, nada contra a religião, nada contra disso não que eu estou falando. O que eu quero chegar ao ponto é que em muitas dessas denominações, que o pessoal acha que a pessoa é íntegra, que a pessoa é do bem, que a pessoa, né, faz o bem para ajudar a outra sem ver a quem e tal, pode ser na verdade um verdadeiro lobo, né? Muitos lobos se escondem em pele de ovelha. E isso não é de hoje, é desde sempre. Só que hoje parece que uma espécie de padrão agora, né? O cara faz merda aqui e tal, vai preso, fica um tempão lá, quando sai convertido. De terno, gravata, Bíblia abraçada. É isso que a gente vê. Só que em seu íntimo, não é bem dessa forma. Você está generalizando, Frank. Tô sim. Porque até eu realmente conhecer uma pessoa, eu tenho que ter um pé atrás com ela. Até 3 ou 4. A gente não pode sair confiando em qualquer pessoa. A gente não pode achar que uma pessoa é legal só porque a gente viu, conversou com ela e ela foi uma pessoa muito legal com a gente, sabe? Conversou, disse um pouco de seus problemas, a gente desabafou um pouco. Não é bem aí. Pode ser que essa seja uma estratégia para a pessoa poder entrar na sua mente. A gente tem que tomar muito cuidado, cara, muito cuidado. E na minha opinião, os locais que mais deveriam passar segurança são os locais que mais perigosos são. Na minha opinião, eu posso estar redondamente enganado, mas na minha opinião é isso. Por quê? Isso se trabalha a questão do óbvio. O óbvio a gente sempre descarta, certo? Então, se o óbvio é estar em um local seguro, com pessoas seguras, para que a segurança se mantenha mesmo fora de casa, o óbvio se aplica aqui. Porque
aquilo passa a ser ignorado. O perigo passa a ser ignorado. Porque todo mundo passa a entender que está todo mundo tranquilo, todo mundo entre família, entre irmãos. E esse é o problema. A gente não pode baixar a guarda. Momento nenhum. Porque eu confiava. Eu jamais imaginava que aquele que eu tanto confiava Aí. fosse tirar a vida da minha filha. E eu sei que ela contou para ele que estava gostando de outro rapaz, Putz. né? Disse que falou, Cícero, eu estou aqui para falar através da minha boca o que eu tenho que falar para você do que você saber através de outro. Que ela estava gostando de outro rapaz. A Débora e o Cícero frequentavam a igreja desde a infância, tinham conhecimento com o Cícero, não um conhecimento assim de Coitada da mãe. muito contato, mas ali O olho dela lacrimejando o tempo inteiro, coitada. da igreja, de fazer uma catequese, de fazer, sabe, de alguma coisa, ele tocava na igreja. Então eles foram crescendo assim, perto um do outro, né? Mesmo ele morando em outro bairro, mas estava sempre presente na comunidade, na igreja. Um tempo houve um distanciamento entre eles, mas depois ele voltou, a amizade voltou mais forte, assim. Ele sempre estava pegando, assim, buscando a Débora em casa para levar tomar um lanche. Então, e eu confiava nele. Eu confiava tanto no Cícero, tanto, porque eu falava assim, o Cícero é de uma família boa, o Cícero é da igreja, o Cícero toca na igreja, é um homem de Deus. Eu via no contato que eu tive com o Cícero, ele tinha assim vamos colocar, uma paixão doentia por ela, mas nunca passou disso, tinha ficado 2 vezes, ela não queria mais. Essa é uma parada também muito curiosa. Eu sei que eu tô parando demais, perdão. Mas é que eu quero dar minha opinião sobre isso. Essa é uma parada muito curiosa, porque o amor e o ódio são os dois lados da mesma moeda, né? Entretanto, o amor ele é puro, né? Ele bem correspondido, ele é algo que é duradouro, né? Lógico que eu não estou falando que é uma coisa que vai até a eternidade e tal. Tem os seus momentos de altos e baixos, lógico. Então é por isso que é necessário que a gente, né, se mantenha ali sempre fazendo a chama viva, né? Fazendo a chama se manter viva, né? Mas existem casos em que o amor ele não é puro. Ele pode começar puro, né? Pode começar apenas com uma admiração e depois se tornar amor e tal entre ambas as partes. Porém, quando o amor passa a ser unilateral, ou seja, vem de uma pessoa só, isso pode levar à obsessão. Porque a ideia de que, não, já gostou de mim, eu já conquistei, eu posso tentar conquistar de novo, e tal, e tal, e tal, isso vai acabar levando à obsessão, né? E quando isso não é correspondido, essa obsessão, essa loucura, distorce aquilo que é o sentimento de amor, né? Distorce completamente. Então pode levar a muitas coisas, consequências ruins, né? Eu não sou psicólogo, mas provavelmente psicologia deve explicar mais ou menos algo desse tipo, né? Que um amor não correspondido e ele sendo unilateral, ele vai chegar em algum momento em que vai se tornar obsessivo e essa obsessão vai distorcer aquilo que é amor. O que é amor para ele, para outra pessoa não é. É uma coisa chata, é uma coisa repugnante, é uma coisa de perseguição, que é o famoso stalker, né? E isso pode levar a coisas terríveis, como os pensamentos de não vai ser minha, então também não vai ser de ninguém. Provavelmente houve esse tipo de pensamento em algum momento aqui. E no dia do crime, embora tem muitos indícios que leve que foi premeditado, eu ainda acho que poderia ter ocorrido o quê? Ele levou ela até um terreno que ele estava na iminência de comprar. Ali provavelmente ele tenha se declarado a ela, que gostaria muito que ela namorasse com ele e tal. Flor, né? Ela deve ter dito alguma coisa muito assim, que desmoronou todos os planos dele e ele ali deu um surto inexplicável. É porque eu acho que a dor do abandono deve ter sido muito grande para ele,
né? Ele se sentiu abandonado, ele deve ter se sentido excluído da vida dela, né? E isso pode ter levado ao surto momentâneo dele ali, né? Não se sabe. Ou algo que ele já planejava, de repente. O real motivo, eu acho que é realmente essa questão de sentimento egoístico, sentimento de Egoísta. ódio, Sim. sentimento de não gostar de ser contrariado. Realmente, que revela uma característica de um psicopata, dessa pessoa que acha que é tudo contra ele, que na verdade ele tem todas as justificativas do mundo para fazer o mal. Porque, na verdade, se ele está se sentindo injustiçado, se ele está se sentindo, é porque ele realmente está e ele merece até matar, ele tem a justificativa até para fazer isso. Uhum. Não eram namorados, sabe? A Débora teve um namoro firme com outro rapaz. Depois não deu certo esse namoro, ela ficou sozinha, mas não namorou ninguém. Ela começou a gostar de outro rapaz, né? E até uns 15 dias antes ela falou: mãe, eu vou até na casa do Cícero fazer um trabalho de psicóloga. Então ela foi até na casa do Cícero conversar com ele. E depois eu sei que durante esses 15 dias também começou a haver um atrito entre os dois. Entendeu? Primeiro houve uma discussão, não sei se foi primeiro num posto de gasolina ou num restaurante. Eles discutiram porque ele começou a implicar assim, com a Débora. Ele começou a implicar e a Débora não gostou, a Débora também falou que não gostou e tal. E depois houve uma segunda discussão entre eles, que não sei se foi no restaurante. Sei que houve uma segunda discussão, que a Débora falou que era melhor cada um aí seguir o seu caminho, né? Já que não estava dando certo a amizade, então que cada um prosseguisse a sua amizade. Foi aonde que o Cícero sentiu que ele estava sendo rejeitado. É isso que é foda, porque isso aqui é um perigo. Porque muita mulher, ela acha que por conhecer o cara há muito tempo, né, por ter de repente obtido um relacionamento duradouro, longo, né, que quando terminar, vai terminar tudo bem, vai ter amizade. Não vai ter amizade. Não vai, infelizmente, né? Porque o ser humano, como foi dito aqui, o ser humano é egoísta também, né? Então esse sentimento de amizade para ele é como se fosse rebaixá-lo, entendeu? Como se fosse, pô, você quer me diminuir? A gente já teve intimidade, isso aquilo, agora você quer me jogar para amigo? Tá de sacanagem. É mais ou menos esse pensamento, entendeu? Então, porque assim, amigo é amigo. Amigo tem limites, né? Ser amigo, por exemplo, de um homem, ser amigo de uma mulher, há limites, óbvio, que devem ser respeitados, né? Mas, infelizmente, às vezes não é esse o caso e acaba como esse caso aqui terminou, infelizmente, né? É muito complicado, cara. Essa parada de relacionamento, ele é muito complicado. Se você não tiver a pessoa certa na sua vida, coisas terríveis e brutais podem acontecer. Agora, eu sei qual é a sua pergunta. Como saber quem é a pessoa certa, né? Sei lá. Não sei. No dia foi assim, eu acordei, né? Fui pro meu trabalho, né? Que eu sou professora, fui para a rede estadual de ensino. E eu costumava sempre falar tchau para os meninos, a Deus abençoe, tudo. Mas nesse dia eu senti algo estranho. Eu não senti vontade de ir no quarto da Débora. Não fui nem no quarto da Débora nem do Vitor. Virei para ir até o quarto da Débora. Eu senti que algo me puxou. Caramba. Eu não fui, mas eu pensei positivo. E fui para o trabalho, né? Assim que eu saí da rede estadual e fui para o outro trabalho, e eu fui mandando mensagem para Débora. Débora, a mãe está indo para uma loja muito linda. Eu esperava que ela me retornasse assim: eu vou com você, mamãe, eu vou com você, não vai, me espera. E eu estava provocando a Débora e ela não respondia: eu vou com você. Nossa. Sabe, eu esperava a resposta: eu vou com você. E o nervoso como começa. Ela sempre fazia, né? E fomos. Depois eu sei que eu cheguei no centro da cidade que eu moro, que é em Hortolândia,
e mandei uma mensagem para ela: filha, a mãe não vai mais. Ela falou: por quê? Falei: por que não? Então eu fui para o trabalho. E lá me concentrei no trabalho, tudo, me concentrei. Depois eu já mandei uma mensagem: filha, você busca a mãe hoje? Busco. Daí já eram umas 4h20, mais ou menos, eu mandei outra mensagem: Débora, você pega a mãe? Pego. A mãe, que era muito próxima à menina, a menina que costumava sempre buscar a mãe em Hortolândia, onde a mãe trabalhava. Nesse dia, por volta de 5h30 da tarde, a mãe recebe uma mensagem dela dizendo que não ia. Que a menina não ia, que a Débora não ia buscá-la naquele dia, que ela ia se atrasar um pouco. Estranho isso. 5h para as 6, a Débora não chegou, né? Depois chegou, o horário foi passando e a Débora não chegava, e na caixa postal, na caixa postal, na caixa postal. Ai, eu falei: droga. o que aconteceu? Mas eu estava na esperança. Fiquei esperando, falei: alguma coisa acontece, né? Acontece de atrasar. E fiquei ali. Fiquei lendo, estava lendo um livro, fiquei lendo, depois ia ter apresentação de balé, as criancinhas, e eu fiquei encantada olhando aquelas criancinhas, e o tempo passando. Chegou às 19 horas, nada. Caralho. Chegou às 19h30, nada. E assim foi. A hora que deu umas 15 para, né, assim, era quase 20 horas. Eu liguei pro Vitor, falei: Vitor, vem buscar a mãe, que a Débora não apareceu. Então o Vitor foi me buscar e eu fui quieta para casa. E aí a família desesperada, porque depois de 2, 3 horas ela não aparece, não dá notícia. Cheguei em casa, como mãe, eu comecei a andar, que eu já sou agitada por natureza. De um lado pro outro. Eu comecei a andar, ia de quarto em quarto, ia para a cozinha, ia para a sala, voltava. Daí Aflição, chegou, já era quase 9 horas da noite. Eu liguei pro Vitor Hugo: Vitor Hugo, a sua irmã não chegou, vem para casa. O Vitor rapidinho chegou em casa e saiu à procura da irmã, né? Ele saiu porque até esse horário, celular desligado, não dava na caixa postal, tudo. Falei: a Débora nunca fez isso. A Débora nunca tinha feito isso. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após. E daí o Vitor foi procurou aos arredores da onde ela trabalhava, da empresa que ela trabalhava. Depois foi no centro de Hortolândia e foi para Campinas também, a cidade mais próxima, procurar ali onde ela sempre ia, sabe? Ela saía lá nos barzinhos do Cambuí, que era lugar onde o jovem frequenta, né? No lugar onde os jovens sempre estão. Ele foi procurar pela Débora e voltou sem resposta. Não achou a Débora. E nisso eu recebi uma ligação no meu celular. Aparecia um número. Só que eu não sabia quem era. Não aparecia o nome. Eu falei: é um desconhecido. E eu peguei e tentei ligar no número várias vezes, não consegui. Daí eu fui e falei pro meu esposo, né, o Lorival, falei assim: olha, Lourinho, tem um telefone no meu celular muito estranho, eu vou retornar nele. Eu retornei, a pessoa atendeu e falou assim, eu falei: você me ligou. Ele falou assim: não, eu não te liguei. Eu falei: você me ligou? Porque está aparecendo no meu celular. Não, eu não te liguei. Eu falei: se você não ligou, então tá, desculpa. E desliguei. E nisso eu já liguei para os amigos da Débora. Liguei para a Mariana, que era amiga, e falei: a Débora está desaparecida. Liguei para o Diego, que é um amigo, e falei: a Débora está desaparecida. Por volta de 10 horas, uma amiga próxima, essa que ia sair com ela, encontra, inclusive, o Cícero. E fala para ele: olha, a Débora está desaparecida. Nós estamos procurando, nós estamos desesperados, porque ela não aparece, ela não dá notícia. Você sabe alguma coisa dela? E o Babeira, né, o Cícero, disse que não. Ele até estava, segundo ela disse, ela encontra ele num posto de combustível. Ele estava meio molhado, ele disse que tinha ido jogar bola. O Cícero falou: é por isso que a mãe dela acabou ligando no meu celular. Depois a investigação demonstra que, na verdade, ele anteriormente havia feito uma ligação do celular dele para o celular da mãe da Débora. Essa ligação foi... Ele nem chega a falar, ele desliga, e logo depois ela liga. Ele não atende no primeiro momento, depois ele atende, fala como se não soubesse que ele havia ligado para a mãe da Débora. Ué, mas ela não reconheceu a voz dele? A mãe dela também, no momento? No momento de nervoso, né, cara? É foda. Aí ele fala que vai para casa tomar um banho e depois ele vai buscar a Bruna para que eles passem a procurá-la. E aí ele demora muito tempo, a Bruna até estranha isso, porque ela
estava desesperado e queria imediatamente passar a procurar. Daí liga para ele e ele fala que ele já estava procurando. E ela até fica... Tem que falar, mas nós não íamos procurar juntos. Aí ele vai até a casa dela, da Bruna, pega a Bruna, e eles vão da casa da Bruna para a casa da Débora. E nisso eles passaram em casa, o Cícero e a Bruna. E falaram que ia ajudar a procurar. Ele entra na casa, ou na porta da casa, ele recebe o pai. O pai, inclusive, fornece a ele a placa do veículo que a Débora estava. E ele fala, não, inclusive falando para a Bruna que ela ia ser encontrada, que na verdade ela tinha saído, mas que eles iam encontrá-la. Eles passam a procurar pelo bairro, inclusive de onde ela trabalhava, perto de uma agência bancária. E por várias ruas eles passam a procurar o Cícero a todo momento, simulando que estava realmente interessado em encontrá-lo. Só que não, devia estar nervoso por dentro. Chega num ponto do requinte da dissimulação, em que ele encontra um carro da Polícia Militar. Ele para o carro dele, desce do veículo e entrega para a Polícia Militar a placa. Fala, olha, a moça que nós estamos procurando chama-se Débora, dá as características dela, inclusive fornece o número da placa do veículo. Daí o Cícero voltou com a Bruna e ele falou, você me ligou? Eu falei assim, não, eu não te liguei não. Eu tenho uma ligação no celular, mas não sei de quem que é. Ah, então, foi você que me ligou. Eu falei, eu não te liguei, quem ligou foi você. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu deleto esse número e coloco o teu, né? E deletei o número e coloquei o dele, né? E achei estranho a atitude dele. E depois, assim, já estava ficando muito tarde, e eu andando, eu já estava chorando, eu já estava em estado de mãe que Nervoso, parece né? que está prevendo que alguma coisa de ruim está acontecendo ou aconteceu. Depois o Vitor foi na polícia para fazer um boletim, né, de ocorrência. Nisso ligou a primeira vez em casa. A Mariana atendeu e identificou que era a polícia de Campinas e que tinha localizado um carro, né? Deu essa notícia, né? Não falou nada que a minha filha, que a Débora estava dentro do carro, não falou nada. E eu ansiosa. Nervosa, agitada. Passado mais ou menos de 40, 50 minutos, mais ou menos, daí o Vitor retornou e a polícia de Campinas já retornou a ligação ao meu esposo que atendeu. O Lorival atendeu e a polícia, infelizmente, falou, nós encontramos o carro e a sua filha está morta. Nossa. Caramba. Logo depois a Bruna ele deixa a Bruna e a Bruna recebe a notícia, então, de que aquela pessoa que estava no carro, perto da Santos Dumont, no interior do veículo, uma moça loira, encontrado dentro do veículo também um espetinho de carne, que tinha sido consumido minimamente, que essa moça era a Débora. Ela recebe essa informação, não sei se do irmão ou do pai, e aí ela liga para o Cícero para dar essa informação a ele, de que a Débora tinha sido encontrada. Ele fica sabendo disso e no dia seguinte ele já tinha ido na casa dos pais dela, já tinha simulado uma preocupação, já tinha pego a placa, já tinha dado esse documento, essa anotação da placa e características dela para a Polícia Militar. Ele vai até a casa, entra, aí ele faz uma oração. Não sei. Cara, eu tô te falando, cara, é literalmente lobo em pele de cordeiro isso aqui, cara. Ele tinha alguma religiosidade, ele faz lá uma oração. E dessa oração participa o pai, participa o irmão, a Bruna estava. E aí depois, mais tarde, ele vai até com a família dele no velório. E no velório, já de cara, também surge não uma suspeita, mas uma estranheza. Porque ele chega no velório, o dia era muito quente, todo mundo consignou isso quando foi ouvido. Chegou de o dia muito quente, e ele chega com uma camisa de manga comprida, tentando de alguma forma, talvez esconder alguma coisa, algum arranhão, alguma coisa, mas existia a marca ainda do arranhão na testa. E até suspeita-se inicialmente que ele tentou até dissimular também passando alguma maquiagem, alguma coisa, mas como o dia estava muito quente, pelo suor, tudo acabou derreteu, saindo essa maquiagem. E aí então fica essa coisa, por que tá? Ele fala que é do motoboy,
e ele vai embora. E aí ele deixa de ter contato com a Bruna, que ele era muito amigo, como ele era muito amigo da Débora também. Não, a Débora não era bem amigo, né? Amigo com amigo não faz esse tipo de coisa. Os investigadores chegaram ao local, trata-se de um bairro periférico da cidade, escuro, e o indício que a gente tinha ali mesmo é que teria havido uma breve luta corporal, e o que chamou a atenção, na verdade, foi a existência de um espetinho, um pequeno espeto de carne dentro do carro. No dia também a perícia Mas como assim? esteve no local e, a princípio, pensou-se em até um Nossa, só falta o espetinho ser dele e descobrir. Nossa, será? sequestro DNA, né? relâmpago, pudesse ter Saliva. ocorrido um sequestro relâmpago e tal. E essa hipótese foi descartada após o laudo do exame necroscópico, que constatou um pedaço de carne na boca da vítima e um espeto de carne também no chão do veículo. Então deduziu-se que se tratava de alguém conhecido dela, porque ninguém sofrendo um sequestro relâmpago Já tá com espetinho vai de estar carne na comendo. mão. No local do crime, encontrava-se presente também o irmão da Débora, o Vitor. E nós tivemos o primeiro contato com o familiar dela, né? E que nesse momento nós indagamos alguma coisa sobre o que ela teria feito, né? O que poderia ter acontecido, onde que ela estaria. E ele nos disse que o último contato, que foi uma mensagem que ela teria passado para a mãe, que ela iria buscar a mãe na saída do trabalho, na cidade de Hortolândia, que era onde ela residia com a família. E houve essa mensagem que ela atrasaria um pouco. Depois disso, ela não houve mais nenhuma comunicação com a irmã. Mas será que foi ela que mandou mesmo essa mensagem? Com a família. Outra coisa também que chamou atenção foi que, na saída do serviço da Débora, um dos funcionários que nós intimamos nos disse que ela estava em companhia de um homem que ele não soube identificar, e ela passou acenando e falando tchau. Então ela estava à vontade com essa pessoa, o autor, né, do homicídio. Então o foco se dirigiu à rede de amigos e conhecidos da Débora. E aí solicitamos que os familiares comparecessem à delegacia, onde nós iniciamos os primeiros contatos com a família também ali, para ouvir todo mundo. Bom, dando início à investigação, nós chamamos os familiares, os colegas, amigos, colegas de trabalho, passamos a ouvi-los. E aí, na oitiva da mãe da Débora, Dona Diva, ela levantou um ponto importante sobre a atitude de um amigo da Débora na data do fato. Quando o veículo foi localizado e a família foi chamada, esse amigo da Débora, chamava Cícero Adriano, ele agiu de forma não suspeita. Usual. O Vitor chamou o Cícero. Cícero, vamos comigo, né? As meninas ficam e você vai comigo. O Cícero virou para o Vitor e falou assim: eu não posso, meu carro está sem seguro. Mas eu olhei nos olhos do Cícero e o Cícero mudou. A pele dele ficou pálida. Ele ficou, parece que amarelo, ele amarelou, ele mudou o jeito, a feição, o olhar dele, o olhar de assustado. O medo. Muitas das vezes o medo não é apenas uma pupila dilatada, não é apenas uma expressão de susto, é a cor também que muda, né? A pessoa pode estar ali estoico lá, mas se alguma coisa acontecer e isso traz um medo de ser, por exemplo, descoberto, sem querer é automático, a cor da pessoa muda, porque a pulsação muda, o batimento cardíaco muda. É muito louco isso, cara, é muito louco. Quem é investigador, né, saca nisso na hora, mas aqui no caso não foi um investigador que sacou, foi a mãe, porque a mãe dela
já conhecia ele muito bem também. Então, qualquer detalhe ali diferente, ainda mais diante esse momento, seria perceptível como uma estranheza mesmo. Bem louco, né? Bem legal. Eu falei, é o Cícero. Uma questão interessante, já aí, a Bruna percebe, no momento que ela encontra com ele, que ele tinha um arranhão na testa. E um outro arranhão na mão, mas o que chama a atenção dela é um arranhão na testa. Aliás, ela nem chega a perguntar. No momento em que ela entra no carro, ele já fala, tá vendo esse arranhão aqui? Na verdade, isso é porque eu vim para Campinas e tive uma discussão com o motoboy. Justificou. E o motoboy me deu uma capacetada na cabeça. Ela até fala que achava estranho isso, porque, na verdade, não era para ficar uma marca de unhada ou de algum risco. Era sim, uma um marca hematoma, né? Que não era o caso. Mas nem passou pela cabeça dela que, efetivamente, ele pudesse ter alguma coisa a ver com isso. E no dia do sepultamento, o Cícero não chegou perto do corpo da minha filha. Eu fiquei o tempo todo do lado do corpo e ele não foi. E eu pensei, como que pode? Ele não veio. E eu tenho uma sobrinha da cidade de Maringá, chamada Maíra. Ela chegou e falou, tia, sabe o que o Adriano me falou? O Cícero, né? Falou lá no cemitério. Falou que eu disse para ele que o assassino da Débora estaria no cemitério. E ele só fez um gesto. Só fez um gesto de... Que louco, cara. Intimamos o Cícero, entre outras pessoas que estiveram no velório, as pessoas próximas. Ouvimos todas as pessoas na delegacia. E a polícia, no primeiro momento, foca. Não foca, mas ouve o Cícero para que ele prestasse informações a respeito desse fato. O Cícero, que estava sumido no primeiro momento, no sentido de que ele não procurava mais a Bruna nem ninguém, ele se comunica com ela e externa a preocupação dele. Primeiro pergunta a ela se ela já tinha ido depor e qual foi o conteúdo do que ela disse. E aí depois ele fala que está meio preocupado, porque na verdade pode ser que a polícia suspeite dele, porque pode ser que a polícia encontre alguma digital dele no interior do carro, porque segundo inclusive a Bruna, um pouco antes do crime, uma semana antes do crime, ela, a Débora e o Cícero se encontraram. Tiveram mais um encontro de amigos numa pizzaria, e nesse encontro de amigos houve até uma discussão. A Bruna até faz a ressalva, fala, não, mas eu acho que não. A polícia sabe distinguir coisa recente de coisa passada, é só você explicar isso. Aí ele vai e presta o primeiro depoimento. Malandro. Voltamos todos de forma igualitária, foram todos embora. E aí, passado 1h30, 2 horas, a gente ligou para o Cícero, já era um suspeito, né? Cícero, você pode voltar aqui? Faltou assinar um documento. A gente inventou uma desculpa qualquer lá para trazê-lo de volta para a delegacia. Quando ele voltou, ele já voltou um pouco assustado. Porque já era... Ninguém foi chamado, só ele foi chamado de volta. Ele já chegou um pouco assustado e tal. Realmente, quando ele retornou, ele já estava com... agitado, pálido. Um horário um pouco mais tarde. Então, ele estava transpirando mais. Foi quando nós percebemos melhor o arranhão. E aí... tiramos fotos, inclusive. Paralelo a isso, a polícia já estava fazendo uma investigação dos telefones celulares. Das pessoas que ligaram no celular dela, das pessoas que... um trabalho de inteligente para ver se conseguia situar as últimas ligações feitas do celular. De posse dessas informações oferecidas pelas operadoras, a gente viu que o Cícero realmente esteve em Campinas, no período da tarde, que o Cícero esteve próximo do local do trabalho da Débora no final da tarde, e o principal, que é às 8h03 e 8h20 da noite, o Cícero estava do lado do terreno onde a Débora foi encontrada morta. A polícia consegue detectar isso através o que se chama ERB, que é a estação rádio base. Quando você faz a ligação, a antena mais próxima capta essa ligação e retransmite essa ligação até o destinatário. Olha aí, ó, o pessoal fala direto aí, né, do caso da Vitória, Regina, né, sobre a tal herb e tal, aí, ó, é exatamente isso aí. Não dá a localização exata, mas dá a área ali. E a primeira antena a captar essa ligação feita por ele foi justamente a antena próximo do local do crime. Olha. Ou seja,
já se chegou ali, se situou que ele estava No local. no horário que essa moça foi morta, ele estava próximo do local do crime, um lugar absolutamente ermo, que ele não tinha nenhuma vinculação para estar ali, nada. Com base nessas informações, nós representamos em juízo pela prisão temporária do Cícero para poder para poder desvendar esse crime. A Justiça de Campinas foi muito solícita, atendeu ao pedido, decretou a prisão temporária e a gente deu cumprimento a esse mandado de prisão temporária no dia 25 de outubro, 20 dias depois do crime. Até então, reunindo provas, né, da autoria. Com a prisão decretada, os investigadores foram até a casa do Cícero, prenderam, levaram para a delegacia e aí, sentado numa sala lá, a gente abriu o jogo para ele. Cícero, existem diversas suspeitas, diversos indícios que estão recaindo sobre sua pessoa. Dentre elas, o arranhão, né, que ele tentou conseguir um álibi, mas dentre todas as provas, a bilhetagem, que a gente chama de bilhetagem, que é a quebra do cadastro telefônico. Negava e chorava, negava e chorava. Demos um tempo para ele pensar e ele veio com... Lembrando que nesses casos aí, quando o indivíduo chora, não é porque ele está arrependido, é porque ele está nervoso e com medo de ser descoberto. Tá? Uma história fantasiosa. Ele disse que nessa discussão que ele teve com os motoqueiros, os motoqueiros humilharam ele, bateram e xingaram e tudo mais, ele falou que ficou movido por uma raiva tão grande ali que a única coisa que ele conseguiu ver foi que o baú da moto desse motoqueiro que o agrediu tinha 2 adesivos de uma companhia aérea e de uma operadora de cargas lá de Viracopos. E ele, movido por essa raiva, ele foi até as proximidades do aeroporto para tentar ali encontrar esse motoqueiro que ele queria passar por cima, que ele queria encontrar sozinho, umas coisas. E a gente falou: Cícero, é isso que você tem para dizer? Não, é isso que aconteceu e tal. Não vamos nem te ouvir aqui hoje, então você tá preso, vai para a unidade de detenção provisória e pensa no que aconteceu. Ele foi conduzido para a cadeia, nós continuamos as investigações. 4 dias depois, tiramos o Cícero para fazer diligências. Aí, quando ele chegou, ele falou: não, realmente não foi isso que aconteceu, eu menti, a história é outra. Ele tenta dizer que ele, na verdade, estava passando pelo local do trabalho dela, ou numa rua, e daí ele encontrou-a por acaso, mas ela não viu, ela estava num carro com uma outra pessoa. Só que não. Com relação a isso, é importante que a testemunha da empresa em que ela trabalhava viu ela saindo por volta de 5h30 da tarde do local, sozinha, e retornando na mesma rua pouco tempo depois com uma pessoa dentro do carro. Essa pessoa dentro do carro era ele. Só que daí, quando ele é ouvido na polícia, já suspeito do crime, ele disse que ele por acaso encontrou, então ele seguiu porque ela estava com uma pessoa no carro e ele queria pregar uma peça nela, dizer que ele estava vendo que ela estava com outra pessoa. Uma coisa absolutamente ridícula. Ele viu o casal e passou a seguir a Débora e esse tal amigo. Por quê? Ele queria saber quem era essa pessoa, para dias depois chegar na Débora, tirar um sarro, falar: você estava com fulano, te vi. Uma coisa meio sem cabimento, né? Só que não, né? E aí ele foi seguindo a Débora e essa pessoa até eles chegaram na proximidade do aeroporto de Viracopos. Ali ele perdeu de vista, ele se perdeu de vista e voltou, abortou essa operação fantasiosa dele e voltou para casa. Isso tudo a polícia conseguiu desmontar, não apenas porque tinha lá a filmagem do shopping que ele se encontrava, também pela própria bilhetagem dos telefones indicando que por volta das 8 horas ele estava no local do crime. Depois, mais tarde, ele fez outras ligações indicando que ele estava em Campinas, e ele dizia que estava na casa dos pais, que era em Hortolândia. Ele não estava em Campinas. E aí a polícia, ele continua negando, a polícia passa a fazer todo esse monitoramento para desmontar essa versão dele. Caraca, que loucura.
muito louco esse negócio de perícia criminal, né, A cara? polícia, com essas informações, então, continua colhendo outros subsídios e houve novamente, ele nega. E aí, com esse elemento, e a polícia, paralelamente a isso, buscando outros elementos de prova, quando essa moça é encontrada morta, foi determinado, isso é um padrão, deve ser um padrão, e nesse caso foi o padrão observado, deve ser observado de cortes de unha, cortar a unha para ver eventualmente se existe algum material genético que possa futuramente ser comparado com algum suspeito, alguma pessoa no curso das investigações. Isso foi feito. Então foi lá retirado material genético consistente na unha, cortaram as unhas da Débora e a polícia científica guardou isso para alguma comparação. Quando o Cícero foi ouvido lá na primeira vez, não na parte da manhã, na parte da tarde, nós pedimos para que ele oferecesse material genético para uma futura comparação, né, para exame de DNA. E o Cícero foi muito solícito, ele falou, não, eu vou ceder. Até por conta, num primeiro momento, a gente desconfiava de violência sexual. O material colhido da região genital e da região da unha. Da unha constatou o material genético dele, mas somente isso, ela não houve abuso. A última prova aí, inquestionável, é a prova do DNA. Essa não tem como... É incontestável, é uma prova não com 100% de certeza, com 1000% de certeza. Quando a perita aqui de São Paulo ela ligou avisando, o laudo está pronto. Uma equipe de investigadores veio a São Paulo buscar esse laudo e, ao mesmo tempo, uma outra equipe foi tirar o Cícero da cadeia para ser ouvido novamente. E aí, nesse momento, a gente abriu o jogo para ele e falou, Cícero, o seu DNA estava na unha da Débora. Ei. Foi você. E ele também chorava e balançava a cabeça e não falava nada. Cícero, eu preciso que você me fale, que você me conte sua história. Ele não falava, só chorava. A única coisa que ele disse para mim, num determinado momento, ele falou, eu falei, o crime foi passional, foi motivo fútil, emboscada e foi premeditado. Aí no premeditado ele balançou e falou assim, não, eu não premeditei. Ei. A única vez que o Cícero se manifestou, quando teve oportunidade, foi na audiência em plenário do Tribunal do Júri. Ali finalmente, ele assumiu a autoria do crime. Desabafou a verdade. Realmente havia matado, disse que foi um crime casual, alegou uma violenta emoção, mas essa história, essa versão da violenta emoção, os jurados acabaram não considerando. Ficou caracterizado desde o começo que quando ele foi ao encontro dela na empresa e ali saíram, ele já pretendia matar essa moça. Ele deixou o carro dele em algum lugar que até hoje não se descobriu. Ele pegou o carro, ele não levou o carro para casa, ele deixou o carro dele em algum lugar, acho que talvez tenha ido de ônibus até próximo ao local onde ela trabalhava, e ali ele pega ela. E efetivamente, dali eles saem, e logo em seguida ela já é morta. Assim, pouco tempo depois ela já é morta. Caraca. Tanto que ela nem se alimentou, né? Caraca, filho da mãe, mano. Isso revela que não foi algo que aconteceu naquele momento, como quis a defesa falar, de uma discussão que já acarretasse esse fato. Não. Eu acho que ele, inclusive pelo fato de que depois ela é deixada naquele terreno, ela pode até ter sido morta ali, indicando que efetivamente ele já tinha na cabeça dele uma rota para levar, para deixar essa moça, para desová-la, para colocá-la em determinado lugar e para que ele pudesse sair dali. Agora, eu não sei bem como foi toda essa dinâmica, porque no momento que ele liga para o pai, certamente foi para que o pai buscasse ou não. Ou ele simulou também para o pai que estivesse em algum lugar e dali ele volta para Campinas e ali depois de algum tempo ele pega o carro e aí depois que ele pega o carro ele efetivamente volta para casa dele. O processo vem se nada tivesse acontecido. É o que se chama uma denúncia contra o Cícero por homicídio triplamente qualificado. Ele matou essa moça de 21 anos por motivo absolutamente fútil, porque ele discordava
do fato de ela ter se relacionado com um indivíduo Aí, viu? de uma banda sertaneja e achou que isso era motivo bastante para matá-lo. Ele praticou esse crime utilizando-se de meio cruel, porque o laudo de exame necroscópico indica que ela foi sufocada. E aí até existe Caramba. a perícia traz esses elementos de que Asfixia mecânica. parte do pescoço dela tinha indicação de que foi com a mão, que ele pressionou, mas também parte, muito provavelmente, com o cinto de segurança do veículo. Envolto no pescoço dela, e com a mão e com o cinto de segurança, ele esganou e acabou por matá-la. E o uso de recursos que dificultou a defesa da vítima. Essa moça sai do trabalho, encontra-o em algum lugar ali perto do trabalho dela, amigos. E tem a testemunha. Eram muito amigos, inclusive amigos de sempre estarem juntos, eles e a Bruna também. Ela sai na maior boa fé, achando que eles vão conversar, que eles vão se divertir. O meio que impossibilitou a defesa da vítima, ele conquistou a confiança dela, enganou, disse que ele queria conversar, e ela não teve qualquer meio de defesa. Não, baixa a guarda. cometido- Guarda baixa total. Não tinha indício de que ia haver discussão, já estava tudo tranquilo, amizade forte, firme. Não tem por que ela ter imaginado que algo ia acontecer. Então, baixa guarda 100%. Pena, cara. Triplamente qualificado. E o Cícero foi condenado a uma pena de 18 anos e alguns meses. Né? 18 anos e alguns meses. Que é caso comprovado que fez, ele confessou e o cara só pega 18 anos. Cadê aquela penitenciária que eu falo direto? Que tem que ter aqui no Brasil. Mesmo que seja tipo no fim do mundo do Brasil. Não tem? Não tem como criar? Claro que tem. Porque tem dinheiro. Mas estão pouco se importando com isso. Aí até lá, mais famílias vão viver o luto eterno aí. – 18 anos. Há alguns casos em que a pena é muito alta e alguns casos que a pena é muito baixa. Esse caso eu entendo que a pena devia ser mais alta. Mas a pena devia ser mais alta não porque o juiz fixou uma pena baixa, mas porque a nossa legislação ela não dá um parâmetro adequado para que o juiz possa fixar uma pena muito mais alta. Essa limitação de 30 anos, essa obsessão pela pena mínima de 12 anos é a pena mínima de um homicídio. E o juiz tem que começar com os 12 anos. Ele não pode começar dosando a pena em 30 anos. Ele começa a pena no mínimo legal e ele vai subindo. Dentro dos critérios técnicos e jurídicos, o que o magistrado fez é aquilo que lhe cabia fazer, tanto que eu nem recorri da pena. A pena de 18 anos é a pena que, nesse caso, era possível de ser aplicada, porque, como ele confessou, houve uma atenuante. Mas, se me perguntar se eu acho que essa pena é adequada, absolutamente inadequada. Concordo. O nosso sistema penal é absolutamente benevolente com criminosos que devem ser responsabilizados com penas muito maiores. Eu considero justo, né, a pena que ele pegou, né? Se ele pegasse mais, também ia achar mais justo ainda, porque o que ele fez, quem tem direito de tirar a vida é somente Deus, e não o outro indivíduo, não outra pessoa. Ninguém tem direito sobre a vida de outra pessoa, somente aquele que deu a vida, que é Deus. Concordo. Ela estava fazendo administração, e depois da administração ela queria fazer veterinária, e estava fazendo também o curso de inglês, fazendo também o curso de comissário. Ela estava estudando bastante, né, e estava à frente, uma menina batalhadora, trabalhando, estudando. Todo mês eu posto no Face alguma coisa da Débora, porque ela não vai, enquanto eu, Diva, viver, enquanto eu, Diva, mãe da Débora, estiver nessa terra, ela jamais vai ser esquecida. Ela vai continuar sendo a minha Débora amada, a minha Débora princesa, a minha Débora linda, 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 como ela sempre foi. E eu sei que nunca mais eu vou ter isso. Nunca mais. Nunca mais eu vou ouvir isso da Débora. Mãe, eu te amo. Mãe, onde você está? Triste, cara.
Investigação criminal, pessoal. Cara, é muito triste, cara. E o pior de tudo é que, de novo, né? Igual no caso anterior que eu postei recentemente, né? O caso lá das irmãs Yoshifusa. De novo, confiança, né? A confiança levou a ter uma guarda 100% baixa, né? Que não se acreditava que algo ruim poderia acontecer. E aconteceu, infelizmente. Muitas das vezes a confiança ela é dada porque nós temos carinho, né, pelas pessoas que estão à nossa volta. Então a gente não acredita que tipo de coisa assim irá acontecer. Principalmente quando é no âmbito familiar, em uma igreja, por exemplo, que são locais que passam confiança, né? Passam paz, né? Passam como é que eu posso dizer, uma certeza de que nada de ruim vai acontecer, né? Cara, e aqui o cara só pegou 18 anos, mesmo estando provado que ele sim tirou a vida da moça. Como foi? Ele confessou. 18 anos. Se pelo menos ele fosse cumprir os 18 anos, né? Mas acho que nem isso. Provavelmente daqui a pouco tá solto. Cara, é uma pena, cara. É uma pena porque se a justiça no Brasil ela fosse realmente mais severa um pouco, acho que muita coisa não aconteceria mais, sabe? Pelo medo das pessoas de acabar sendo presa e se ferrando pro resto da vida, sabe? Certeza que esse negócio de furto ia diminuir. Feminicídio também ia me diminuir, tá? Não dou certeza, mas eu acredito que iria diminuir. Pelo medo da pessoa nunca mais sair, sabe? É complicado, gente. Muito complicado. E o que resta pra família é viver o luto eterno, né? É viver a tristeza, porque a única coisa que eles têm para guardar das pessoas que se vão, ainda mais quando passam por algo terrível assim. É uma pena e uma tristeza, com certeza. Fala pra mim aí nos comentários o que você acha desse caso. Você já conhecia esse caso? Já estava por dentro? Você viu na época? O que você acha? 18 anos que o cara pegou só. Ele deveria pegar quantos? Na minha opinião, perpétua. Não tem essa. Tirou uma vida, né? Mas, enfim. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Obrigado por vocês estarem comigo aqui até agora. Obrigado pelo seu like, obrigado pelo seu comentário. E obrigado também a vocês que são membros aqui do canal. Valeu mesmo, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Aí, ó, teu nome vai aparecer aqui. Fala, foquetes e foquetos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E estou passando aqui rapidinho para agradecer a presença de cada um de vocês aqui no meu canal. Espero carinhosamente que vocês gostem bastante da forma como que eu abordo os conteúdos por aqui. Então, desde já, muito obrigado a cada um de vocês e principalmente essa galera que se tornou membro aqui recentemente. Vocês são demais, muito obrigado.